Saiba agora, oração sobrenatural para quebrar maldições e amarras espirituais numa noite sinistra. O vento uivava entre as árvores, como se as próprias sombras sussurrassem segredos obscuros. A pequena vila de Santa Luzia sempre foi marcada por histórias de assombrações e maldições. Mas ninguém esperava que algo assim pudesse acontecer. As luzes das casas piscavam, tremulando como fogos de artifício de terror. Dentro de uma cabana escura, Ana, uma jovem corajosa, encontrou um antigo livro empoeirado, seu título brilhando à luz de uma vela, Oração que quebra correntes espirituais. A sensação no ar era eletricamente pesada, como se até o tempo estivesse preso em um feitiço. Enquanto folheava as páginas amareladas, uma imagem perturbadora apareceu, uma estrada coberta de cinzas, com figuras fantasmagóricas vagando. O coração de Ana disparou. Os rumores na vila sobre uma maldição antiga a assombravam, e agora sentia que a proximidade com o sobrenatural nunca foi tão real. A cada palavra lida, ela sentia o peito apertar, um nó na garganta que parecia diverti-la para não continuar. Mas quem poderia resistir a um mistério assim? Logo a casa começou a render, os quadros nas paredes pareciam se mover. O pânico acessou a mente de Ana, mas a curiosidade a puxava mais para dentro daquela descoberta. Histórias antigas a contavam sobre espíritos inquietos, almas penadas em busca de perdão ou vingança. E se aquele livro fosse a chave para libertá-los? Ou para trazer algo ainda pior? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you are there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Então, num impulso, Ana decidiu recitar a oração, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. As paredes da cabana vibraram, e um grito distante ecoou pela noite. Ela ficou paralisada, o som cutucando fundo na sua alma. O terror tomou conta enquanto sombras dançavam ao seu redor, e ela percebeu que havia ativado algo, muito além do que poderia imaginar. O que realmente havia despertado? O que a maldição guardava em suas entranhas? A resposta parecia sussurrar entre as árvores, convidando-a a se aproximar, para saber. As sombras ao redor de Ana tornaram-se figuras mais definidas, contornos de algo que poderia facilmente ser confundido com pesadelos. O ar, uma mistura de frio e umidade, parecia livrar-se da normalidade, como se a própria atmosfera estivesse esperando por um desfecho. E ela estava paralisada, incapaz de mover os lábios novamente, mesmo com o impulso ardente de continuar. O eco do grito distante reverberava em sua mente, uma lembrança aterradora de que o que ela fazia não era mero entretenimento. Era um ato que poderia ter consequências fatais. O que antes parecia um texto mágico agora se transformava numa corrente pesada envolvendo seu coração. Um relâmpago iluminou a noite, através da janela embaçada. Ana pôde ver algo que a fez tremer. Figuras, parecidas com aquelas da imagem do livro, começavam a aparecer nas sombras. Eram sombras de rostos contorcidos pelo sofrimento, corpos que pareciam vaguear em busca de algo perdido. O desespero emanava delas como um perfume insuportável. Não, sussurrou Ana, sentindo o sangue esfriar. O que ela tinha feito? A história da vila ressoava em sua mente. Espíritos atormentados, almas que não conseguiam atravessar para o além. Será que ao recitar aquela oração, ela havia atraído a ira delas? Os murmúrios se intensificaram, e seu corpo começou a tremer. Mas entre o terror, uma chama de lucidez acendeu dentro dela. Se a oração havia despertado algo, talvez existisse uma maneira de controlá-lo. Seu olhar fixou-se no livro, que ainda brilhava diante da luz trêmula da vela. Ao invés de recuar, Ana decidiu que iria se aprofundar, entender o que realmente estava acontecendo. Com esforço, afastou o pânico e fechou os olhos, concentrando-se na sensação do que tudo aquilo significava. Ana respirou fundo e tocou novamente nas páginas amareladas.
As palavras do livro agora pareciam dançar diante dela, revelando-se mais do que apenas um feitiço, eram instruções para um ritual. Algo dentro dela gritava que ela era a única neste momento que poderia tentar desfazer essa bagunça. O que não a impediu de escutar um sussurro distante, como o vento, chamando seu nome. Você não pode fazer isso. A voz penetrava sua mente como um cortante canto de ninar, atrativo e, ao mesmo tempo, perigoso. Era uma tentação quase irresistível. Acompanha o chamado, uma necessidade de saber mais, de entender o porquê da raiva, da tristeza que permeava aquelas almas. Ana olhou mais uma vez pela janela. As figuras estavam cada vez mais próximas, agora claramente delineadas. Elas não eram só espectros. Eram testemunhas de um tempo que nunca deixaram. Uma parte dela desejava recuar, mas a outra sabia que o tempo estava acabando. A força daquela reunião era avassaladora, como se as energias se chocassem num universo de dor e remorso. Um novo envolvimento a fazia sentir que poderia se tornar uma ponte entre os mundos. Ela decidiu seguir em frente. Se não por si mesma, então ao menos por eles, aqueles que há muito estavam perdidos. Determinada, preparou-se para recitar a próxima parte do ritual, a parte que poderia trazer harmonia ou, quem sabe, tudo desmoronar de vez. E naquele instante, um estrondo fez a cabana tremer. O chão se abriu sob seus pés e algo muito antigo e maligno começou a se soltar. O que seria isso? Ana olhou em volta, aterrorizada. Logo, um brilho opaco começou a emanar de uma das figuras à sua frente. Estava chegando um novo ser, mas seria um espírito libertador ou um anjo da morte? O destino de Santa Luzia estava prestes a ser decidido. A luz opaca do ser à frente de Ana crescia, iluminando o espaço com uma tinta mortuária. Ela tentava desvendar a fisionomia da figura que emergia, mas era impossível. A luz se espalhava como névoa pela sala, obscurecendo tudo ao redor. O desespero apertava seu peito como um abraço cruel. Quem está aí? Ela gritou, mas a voz falhou, desaparecendo na cacofonia das almas perturbadas. Os murmúrios chegaram a um clímax, uma sinfonia de dor, e, em um instante, tudo parou. Um silêncio pesado tomou conta da cabana. O brilho foi engolido pela escuridão e a figura enfim se destacou, uma mulher de olhos fundos e pele pálida, vestida em trapos que pareciam flutuar como se a gravidade não a afetasse. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era um espectro, mas não qualquer um. Ela reconhecia aquele rosto de antiguidades, da pintura que decorava a entrada da antiga casa de Dona Rosa, a curandeira da vila. Chamavam-na de a Senhora dos Lamentos, uma mulher ligada a rituais proibidos, uma vez reverenciada e agora esquecida. Você despertou o que não devia. A voz da mulher era um eco de ventos gelados, cortante. A verdade daquelas palavras atingiu Ana como uma paulada. As almas que vagavam não estavam ali apenas para atormentar, eram reféns de um ciclo de vingança e dor. Seus atos têm consequências. Continuou, enquanto essências perdidas começavam a formar um círculo em volta de Ana. Ana sentiu que as paredes da cabana se fechavam. Podia quase tocar o desespero que brotava da mulher espectral. As almas a observavam agora, seus rostos marca dos pesares, nunca permitindo que o tempo apagasse suas dores. Ela percebeu que não havia ali muitos espíritos sozinho, havia uma estrutura, uma rede de dor interconectada que se alimentava do medo que ela causará ao recitar a oração. Não era minha intenção. Ela lutava para se estabilizar. Se aquele era um julgamento, deveria haver uma forma de se defender. Eu só queria ajudar. Mas a Senhora dos Lamentos balançou a cabeça. Ajudar? Esperar que o perdão seja concedido é um ato de pura ilusão. O chão tremeu mais uma vez. Com uma voz mais firme, Ana desafiou as sombras. Se isso é o que eu atraí, eu posso desfazer. Vou me abrir a vocês, vou enfrentar e redimir. Nesse momento, a bolha invisível de energia passou a brilhar intensamente, como se sua determinação reverberasse nas almas à sua volta. E então, um olhar de compaixão cruzou os olhos da Senhora dos Lamentos. Determinação pode ser um caminho, sim, mas não é a única coisa necessária. Há sempre um preço a ser pago. O aviso ecoou, e um misto de terror e esperança tomou conta do coração de Ana. As sombras começaram a dançar, a atmosfera mudou.
Com um movimento repentino, o universo à sua frente girou, revelando fragmentos como espelhos de uma realidade que não se via há muito tempo. Ana viu rostos conhecidos, momentos da história da vila que pareciam contidos no limbo, cada fragmento uma peça do quebra-cabeça que ela agora precisava encaixar. Além disso, uma nova presença se formava no meio daquele caos, algo ainda mais poderoso. Ana sentiu que o verdadeiro teste estava para começar. A pergunta pairava no ar: conseguiria enfrentar seu próprio passado e desfazer os erros dos que vieram antes dela? Enquanto o vento começava a uivar como se estivesse chamando por ela, uma sombra diferente emergiu do fundo. Era mais imponente, um eco de uma força maior, talvez até mais antiga do que a Senhora dos Lamentos. O que ela realmente tinha despertado? E, principalmente, qual seria o custo de sua busca por liberdade? Com isso, os olhos de Ana se fixaram no novo ser, e ela soube que a verdadeira história ali ainda estava por revelar. Para onde aquele caminho a levaria agora? O ambiente ao redor de Ana se tornava cada vez mais instável, como se a realidade estivesse desmoronando ao seu redor. As sombras vibravam em um frenesi, e a figura que emergia com um brilho fantasmagórico parecia tirar vida de cada uma das almas presas ali. A imagem era aterradora e fascinante, um ser envelopado por energia e mistério. Ana respirou fundo, seu coração pulsando freneticamente. O novo ser era uma amálgama de tudo que havia sido reprimido, seus contornos borrados, mas ainda muito reais. Parecia se alimentar do sussurro coletivo das almas que a cercavam. Ela podia sentir um desejo intenso de escapar, mas a força que a prendia àquela cabine era inegável. Você se atreveu a entrar neste espaço sagrado, e agora pagará o preço. A voz ressoava como um eco de trovão. A nova presença era diferente, dizia Ana consigo mesma. Era uma mistura de velhice e sabedoria, uma força que parecia emergir de lendas esquecidas. Quem é você? Ana questionou, lutando para manter a coragem. Cada palavra parecia um desafio à própria gravidade que a puxava para baixo. O ser se aproximou, e Ana notou que os olhos eram de um cinza profundo, com uma intensidade que penetrava sua alma. Eu sou a guardiã dos ciclos, responsável por vigiar o que se perdeu com o tempo. Você, como muitos antes, despertou uma fúria que não pode ser ignorada, disse a guardiã, sua voz ecoando como um mantra antigo. O chão tremia sob os pés de Ana, e um bloqueio de memória começou a emergir em sua mente. Imagens de seus antepassados, tristes e feridos, suas lágrimas misturadas ao chão de terra batida, formavam uma linha do tempo que ela estava prestes a atravessar. E com isso veio uma nova revelação: as almas que permaneciam ali não eram apenas vítimas. Eram também mães, pais, filhos e amantes, todos perdidos em um ciclo profundo de dor. Você, Ana, teve a audácia de trazer à tona o que deveria permanecer enterrado. Suas palavras invocaram energias que não compreendia. As consequências da sua ação reverberam até o presente. O que você está disposta a fazer para corrigir isso? A guardiã questionou, sua voz agora carregada com um peso palpável. Ana sentia seus joelhos fraquejarem. Era uma pergunta que carregava todo o peso de sua linhagem. Ela olhou para as almas, agora mais próximas, e viu seus rostos clamando por reconhecimento e libertação. O que responder? O que eu sou capaz de sacrificar? Vou enfrentá-los. Eu confrontarei o meu passado e enfrentarei o que for necessário para libertá-los. Elas não merecem ser condenadas por algo que não fizeram, disse Ana, sua voz agora cheia de uma determinação renovada. Nesse instante, a guardiã pareceu hesitar. Coragem é uma coisa nobre, mas a verdade é que suas decisões vêm acompanhadas de um custo. Você saberá disso em breve, avisou, suas palavras impregnadas de uma verdade contundente que reverberava nas almas à sua volta. De repente, um grito atravessou o ar, uma onda de desconforto atravessou os espíritos. Ana olhou ao redor, abalada. As almas estavam se contorcendo, seus rostos distorcidos em dor alguma que a guardiã energizara. Aquilo não era apenas uma manifestação de sofrimento, era uma advertência. A tensão no ar crescia e pulsava como um animal faminto. Os fragmentos de luz começaram a se agitar novamente, e Ana encostou a mão no peito, sentindo o coração quase explodir de ansiedade. O que está acontecendo? O terror brotava em seu estômago. A guardiã olhou diretamente nos olhos de Ana.
Você está prestes a cruzar a linha e nem todos os preços podem ser pagos em moedas de arrependimento. Prepare-se para o que vem a seguir. E antes que ela pudesse processar aquelas palavras, o ambiente ao seu redor começou a distorcer-se mais uma vez. O espaço encheu-se de uma energia pulsante e vibrante, como se a própria realidade estivesse provocando uma tempestade. Com os olhos bem abertos e o coração na boca, Ana percebeu que a batalha havia começado. Qual seria seu próximo movimento? Ela poderia realmente quebrar o ciclo ou se tornaria uma alma condenada ali também. Naquele momento, o tempo parecia parar, e a pergunta ecoou em sua mente como um mantra: estaria preparada para enfrentar o que ainda estava por vir? O ar ao redor de Ana pulsava com uma energia quase palpável. As sombras dançavam como serpentes, e o grito que havia ecoado antes ainda reverberava em seus ouvidos. Seu corpo estava frio, mas dentro dela, uma chama crescia a determinação de não apenas enfrentar, mas confrontar a verdade obscura que pairava sobre sua família e aqueles que ali estavam. Estou pronta, sussurrou Ana, embora o eco de suas próprias palavras parecesse um desafio frente ao destino que a aguardava. A guardiã dos ciclos a encarava, seus olhos cinzentos como tempestades, e Ana percebeu que havia mais sendo revelado a cada instante. A guardiã gesticulou e, em um movimento brusco, o espaço ao redor de Ana se transformou. As almas agora se agrupavam em formações, manifestando-se em seus papéis mais tristes, homens e mulheres, crianças e velhos, todos com olhares que clamavam por libertação. Ana podia sentir sua angústia e suas histórias ecoando entre elas. Elas eram um mar de lembranças, pulsando em harmonia com a própria guardiã. Cada alma traz consigo um fardo. Você é a peça que pode finalmente reverter isso, disse a guardiã, sua voz trazendo um misto de esperança e entrega. Ana engoliu em seco. O que ela sabia sobre seus antepassados até então eram fragmentos de histórias empoeiradas, mas ali, rodeada por aquelas almas, tornou-se quase palpável. Não se tratava de meras histórias, mas de legados de dor e sofrimento. Um nó se formou em sua garganta. Eu poderia falhar. E se meu esforço não for suficiente? Ana hesitou, seu tom carregando o peso da dúvida. Ela se lembrava das noites em que se sentia sozinha, a dor familiar que carregava consigo. Você não está sozinha. Você nunca esteve, a guardiã respondeu, sua voz agora suave, mas firme. Conecte-se a elas. Sinta cada lágrima, cada perda. Aprenda com isso e transforme sua dor em força. Ana fechou os olhos por um momento e respirou profundamente. O cheiro da terra molhada e da fumaça das fogueiras se misturaram em seu nariz, a presença dos antigos ecos familiares a envolveu como um abraço. Cada história que ela não conhecia agora se tornava parte dela, como se as almas gritassem juntas: não desista. Abrindo os olhos, ela percebeu que as almas ao seu redor estavam se agitando, como se suas energias tivessem sido potencializadas por suas palavras. A guardiã levantou a mão, e uma luz intensa surgiu, formando símbolos antigos no chão, um padrão místico que pulsava em resposta a Ana. Tenha fé, Ana. Agora comece. Liberte aqueles que foram condenados. A guardiã gritou, e a intensidade da luz cresceu, envolvendo Ana em um brilho quase ofuscante. O calor a envolveu, uma onda de força brotando de dentro. Ana sentiu o peso dos olhares sobre ela. O que antes parecia um fardo insuportável agora se transformava em impulso. Eu liberto vocês. Não seremos mais prisioneiros do passado. Sua voz ressoou com poder, reverberando contra as paredes do espaço etéreo. Mas uma mudança repentina surgiu no ar. Um tremor percorreu o chão, e as almas que antes pareciam contar com a força de Ana agora se tornaram uma tempestade de energia, suas expressões se transformando em medo. A guardiã cerrou os punhos e gritou: cuidado! O passado não se rende facilmente. Ana sentiu seu coração começar a acelerar novamente. Algo não estava certo. As sombras se tornaram mais densas, como se a própria escuridão estivesse trabalhando contra ela. O céu acima dele se tornava uma tempestade, e uma presença mais sombria e ameaçadora parecia despertar, pronto para se opor a qualquer tentativa de libertação. Em meio ao caos, Ana percebeu que precisava fazer algo diferente. Eu não posso fazer isso sozinha. E nesse momento,
um envolvimento íntimo com as almas ao seu redor parecia crucial. O que ela precisava era de uma conexão real, algo que poderia quebrar não só ciclos, mas as amarras invisíveis que os mantinham aprisionados. No que você irá confiar, Ana? A guardiã questionou, seu olhar carregando um peso que fazia o estômago dela revirar. Ana fechou os olhos novamente, sentindo a intensidade da tempestade crescer. A resposta estava lá, em algum lugar profundo dentro dela. Confio em nós, disse, e naquele instante, ela ouviu as vozes de suas ancestralidades se unindo à sua. As almas em seus torno começaram a vibrar e ressonar, formando uma sinfonia de vozes que explodiu em um grito de libertação. Mas a sombra que emergia respondia a esse grito com fúria, como se soubesse que seu tempo de domínio estava chegando ao fim. Ana olhou para a guardiã, os olhos aflitos. O que eu preciso fazer agora? E com isso, o chão se abriu sob seus pés, e a queda foi implacável, como se cada alma ao seu redor estivesse sendo puxada para um abismo negro. O que aconteceria a seguir? Seria essa sua última chance de salvar aqueles que amava, ou um preço impagável estava prestes a ser cobrado? A batalha estava apenas começando, e Ana sentia a urgência crescendo ao seu redor. A escuridão se fechou ao redor de Ana, um manto pesado que parecia querer engoli-la. Cada batida de seu coração pulsava uma batida de terror, cada respiração se tornava uma luta contra a opressão do espaço que as almas amaldiçoadas habitavam. O abismo sob seus pés não era apenas uma queda, era uma rendição ao desespero. O que estava prestes a acontecer parecia mais aterrador do que tudo o que Ana podia imaginar. A guardiã, agora distante, se tornará uma silhueta contra a tempestade em fúria. Ana! Sua voz ecoou, mas a força da tempestade ia tragando suas palavras. A luz que antes a envolvia se tornará apenas uma lembrança, o calor se dissipara, e o frio da incerteza dominava. Ana piscou, ajustando sua visão. A queda não parecia ter fim, e sua mente girava em um turbilhão. O que se perderá no caminho? O que ela poderia fazer para inverter essa maré negra? Sussurros estrondosos vinham dos lados, das almas que estavam ali para se libertar. Mas agora, havia um desequilíbrio, uma força opressora surgia das sombras, atacando não apenas seu corpo, mas sua essência. Não! Ana gritou, e a palavra saiu ferida, como se fosse um chamado desesperado à esperança. Eu não vou desistir. Ela se lembrou do calor que sentirá quando se conectou com as almas. Juntos, nós podemos enfrentar isso. A intuição a guiava, e nesse instante, ela invocou a familiaridade de suas raízes. Quando ela pronunciou as palavras, uma nova onda de luz emergiu dela, pulsando como uma estrela prestes a explodir. A escuridão hesitou. Sim. Faça isso. Um eco familiar ressoou em sua mente. Era como se suas ancestrais estivessem ali, apoiando-a. Ana canalizou aquela energia. As memórias e histórias de seus antepassados agora fluíam livremente. Nós somos mais fortes juntos. E com um grito feroz, a energia ao seu redor começou a girar e girar, coletando não apenas as almas tão feridas, mas a própria escuridão. O chão se solidificou sob seus pés, e ela percebeu que não estava mais sozinha. As almas, agora dançando em harmonia com sua determinação, tornaram-se uma muralha invisível contra as forças que a ameaçavam. Era como uma onda que batia e retornava, aquela união era a resposta que precisava. Mas a sombra, agora mais tangível, se aproximava, uma figura distorcida e imponente. Seus olhos brilhavam com malícia e desespero. Você realmente acha que pode nos desafiar? Sussurrou, uma voz que era como 1000 ecos sombrios. O chão tremia enquanto a escuridão se tornava mais intensa, ameaçando engolir tudo. O ar borbulhava, a energia carregada precisava ser liberada. Ana sentiu o poder alicerçado dentro de si. Liberte-se! Gritou ela mais uma vez, as palavras como faíscas a saltar de sua boca. De repente, a luz que emanava do seu ser se intensificou, irradiando ondas que fenderam a escuridão e formaram um caminho. Cada alma atrás dela brilhou também, sua força ressoando como um clarim de guerra. Juntas, nós somos invencíveis. Ana proferiu, seu tom agora ressoando como um chamado. As sombras hesitaram, sua forma se distorcendo com a força que ecoava do coração de Ana. Mas a batalha estava longe de acabar.
A escuridão não recuaria facilmente, e Ana sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O que mais essa força sombria tinha reservado? Seria capaz de acabar com tudo que ela havia lutado para construir, e foi nesse momento crucial, enquanto a luta se intensificava, que Ana viu uma luz tênue se materializar à sua frente, uma silhueta familiar, e o olhar dessa figura parecia um reflexo de todos os amores e dores que ela havia carregado. Era alguém que ela estava disposta a proteger a todo custo. Um novo nível de determinação queimava dentro dela. "Estamos juntos!" gritou, sentindo o universo conspirando a seu favor. Mas antes que pudesse avançar, a sombra deu um passo à frente, seus olhos queimando com raiva. Ana sentiu que a próxima jogada poderia ser a definitiva, mas também poderia significar sua ruína. A tensão no ar estava elétrica, e o próximo movimento de Ana decidiria não apenas seu destino, mas o de todos os que a cercavam. "O que você faria, Ana?" A pergunta ecoou em sua mente, como um mantra, enquanto ela buscava dentro de si uma resposta que poderia mudar tudo. Ana sentia a intensidade da batalha carregada em suas veias, um misto de medo e coragem pulsando junto ao eco da sombra diante dela. A luz que emergia de seu ser dançava, formando um escudo protetor ao redor dela e das almas que agora a rodeavam. Mas a sombra, aquela entidade de desespero e raiva, se movia como se estivesse viva, como se quisesse devorar a esperança que Ana representava. "Você não tem ideia do que está enfrentando." A voz sibilante flutuou no ar, levando em si um peso ameaçador. O chão sob os pés de Ana tremia à medida que a sombra se aproximava, uma massa de escuridão que parecia ansiar por sua ruína. Cada palavra caída daquela entidade soava como um retrocesso, como um convite ao pânico. "Eu sei quem eu sou e quem estão comigo." A afirmação de Ana foi um golpe certeiro. Fechou os olhos, sentindo a conexão profunda com todas as almas, sua energia agora se fundindo em um só coro de determinação. Uma onda de calor subiu por seu corpo, no auge da batalha, e ela abriu os olhos, ainda mais decidida. "Nós não temos medo de você." A sombra hesitou, pareceu vibrar por um instante, e Ana aproveitou a oportunidade. "Liberte-se de seu próprio ódio!" gritou, enquanto suas mãos se ergueram, direcionando a luz em um movimento circular. Era como se o próprio universo estivesse respondendo ao seu chamado. A energia se intensificou, vibrando com um chakra que poucos já experimentaram. De repente, um grito ensurdecedor ecoou, uma mistura de sofrimento e fúria. As almas, antes fragilmente entrelaçadas, agora se tornaram um exército fervoroso, envolvendo Ana em um fluxo de luz pura. "Juntas, nós podemos!" gritaram. E Ana sentiu que a barreira entre a esperança e a desilusão se tornava cada vez mais fina. Mas a sombra não se entregava. Com um movimento brusco, sua forma se expandiu, engolindo a luz que Ana emanava. "Quantas vezes você vai tentar, Ana? Isso é o que você sempre será, uma luz que se extinguirá." Ela sentia o peso daquelas palavras, ecoando dolorosamente em seu ser. Num nível profundo, Ana sabia que a luz era a única coisa que poderia desmantelar aquela escuridão. Não poderia ser apenas uma luta física, seria uma questão de quebrar as amarras espirituais que a sombra se alimentava. Nesse momento revelador, Ana lembrou-se das histórias de suas ancestrais, da força das mulheres que vieram antes dela. Elas também enfrentaram abusos, traições, homens que tentaram apagá-las. Mas elas resistiram, sempre buscando a verdade além da dor. Com essa lembrança, Ana preparou-se para usar o único poder que restava. "Eu não estou sozinha. Eu sou o eco de todas as minhas raízes." As palavras saíram rasgando a escuridão, e ela começou a rezar. Cada voz ao seu redor se uniu à sua. Uma oração poderosa, um mantra construído ao longo de gerações, brotou dos lábios de cada alma, transcendeu o espaço e o tempo. A sombra estremeceu, e o ar ficou pesado. "Não, isso não pode ser." O receio na voz sombria era palpável, mas Ana continuou, sua alma ardendo com um fogo que não poderia ser apagado. As vibrações se tornaram cada vez mais intensas, até que uma explosão de luz irrompeu. Num piscar de olhos, a escuridão começou a se fragmentar, mas antes que a verdade pudesse prevalecer, uma onda de energia negativa se voltou contra Ana. Um horror ainda maior se desenhava à sua frente.
O que você fez? A sombra gritou, enquanto uma nova figura, mais ameaçadora, emergia das sombras. Quem era aquele novo adversário? A respiração de Ana ficou presa na garganta enquanto a verdade de seu dilema se apressava em se desvelar. Era um aspecto sombrio de seu próprio ser, algo que nem ela poderia prever. O que você liberou ao buscá-la? Perguntou a figura, com um sorriso que poderia derreter o coração mais frio. Ana sentiu o frio do desespero invadir seu peito, mas também a faísca de uma nova determinação. O que a esperava seria ainda mais aterrorizante do que tudo que já enfrentou, e a pergunta que ecoava em sua mente agora não era apenas sobre como vencer, mas sobre como lidar com a verdade que se apresentava a ela. O que seria essa luz que eles invocavam? E estaria ela pronta para confrontar a essência sombria que também habitava dentro de si? A luz que emanava de Ana parecia se distorcer. A nova figura diante dela era uma versão distorcida dela mesma, um reflexo de todos os medos e inseguranças que sempre estiveram presentes em seu coração. O sorriso do inimigo era cruel, como se soubesse de segredos que Ana nunca teve coragem de encarar. Você achou que poderia apagar a escuridão sem reconhecer a própria sombra? A voz soava ameaçadora, mas havia um toque de ironia. A sombra tomava forma, revelando-se como uma mistura de traumas, dúvidas e arrependimentos que Ana tentará esconder. Ana percebeu que a batalha não era apenas contra uma força externa, mas um confronto interno. Lembranças de tempos difíceis, de pessoas que a decepcionaram, de momentos em que se sentiu impotente, tudo isso se aglomerava ao seu redor como correntes invisíveis. Eu não sou você! Ana gritou, sua voz ecoando com uma mistura de desafio e fragilidade. Suas mãos tremiam, mas no fundo sentia que poderia usar essa conexão interna como uma arma. Eu sou mais forte do que você pensa. Nesse instante, a ferocidade da luz dentro dela reacendeu. Seja o que for que você pensa que é, você não pode escapar de mim, retrucou a figura obscura, avançando, envolta em uma escuridão cativante que parecia tentar sugá-la. Ana segurou a raiz da sua força com ainda mais firmeza, buscando lembrar-se de todas as vozes que a apoiavam. Cada uma das almas que a cercava eram testemunhas da sua luta, e Ana percebeu que, assim como as ancestrais que a fortaleceram, ela também tinha uma história. Uma história de superação, um legado de resistência. Eu não sou apenas dor. Eu sou também luz, eu sou amor, eu sou liberdade. As palavras pulsavam ao mesmo tempo em que um turbilhão de luz começou a brilhar ainda mais intensamente. A figura sombria hesitou, a luzista tocava. Mas a batalha era feroz. A escuridão lutava contra a luz com todas as forças, como se soubesse que a verdadeira vitória dependia do desmantelamento do que estava escondido dentro de Ana. De repente, uma visão a atingiu. Flashbacks de momentos em que se sentiu feliz, de pequenos triunfos, dos abraços calorosos e das risadas que compartilhou com amigos. Aquela alegria armazenada erguia um pilar de resistência dentro dela. Ana começou a conjurar cada um desses momentos, cada emoção pura, levando luz ao que antes estava perdido na escuridão. Você não pode me controlar! Ela gritou com convicção, enquanto um raio de luz irrompia, encadeando-se em um desdobramento de energia que começava a estabilizar sua essência. Cada palavra se tornava um golpe, e a sombra contorcia-se sob o impacto. Isso é apenas o começo, a entidade respondeu, seus lábios se curvando em uma expressão de raiva. Você realmente acha que pode se libertar de mim? Ana sentiu o peso de uma nova carga, a dúvida. O medo de que poderia falhar, de que essa luta não terminaria nunca. Mas, em meio a esse turbilhão de incertezas, a força de sua essência começou a se consolidar. Ela tinha um poder interior que nunca havia reconhecido completamente. A imagem da figura obscura começou a desvanecer, mas não antes de deixar um aviso final. Você ainda vai me encontrar. Na próxima esquina, no próximo desafio. A sensação de alerta se acentuou dentro de Ana. A batalha estava longe de acabar, e agora um novo dilema se desenhava ao horizonte. Como enfrentaria essas sombras à medida que se aproximavam? O passado não estava esquecido, e a luz que invocava era preciosa, mas poderia ser suficiente, com o coração acelerado. Enquanto a poeira daquela batalha se assentava, Ana sentiu uma nova onda de determinação surgir.
O verdadeiro conflito estava apenas começando. Qual seria o próximo passo? Estaria ela pronta para enfrentar o que vinha a seguir? A energia ao redor de Ana estava carregada, pulsando como uma sinfonia abafada de batidas aceleradas. Ela não estava mais sozinha, mesmo que a figura obscura tivesse se dissipado temporariamente. Lembranças continuavam a ecoar em sua mente. As faces de seus amigos, as risadas despreocupadas, momentos que pareciam insignificantes mas que agora funcionavam como âncoras em meio à tempestade interna. Mas o que queria dizer aquele aviso sombrio? Na próxima esquina, no próximo desafio. A inquietação crescia em seu peito, como se um alarme prestes a disparar. Ana respirou fundo e tentou se focar. Essa batalha não era apenas física, era um duelo onde a mente e o espírito se entrelaçavam. Ela sentiu um impulso súbito e imprudente de movimento. Não havia tempo a perder. Caminhou em direção a uma clareira iluminada pela luz da lua, decidida a se fortalecer. O vento leve acariciava seu rosto, como se incentivasse seu avanço. Mas com cada passo dado, a sombra sentida antes parecia ressurgir, um frio na espinha, um nó na garganta. Seus pensamentos vagavam para as pessoas que mais amava. Seriam elas estejam a salvo enquanto ela se embrenhava nesse labirinto de emoções? E se o que a aguardava fosse pior do que tudo que já havia enfrentado? Ana se deteve, um peso crescente surgindo em seu coração. Concentre-se, Ana. Você é mais forte do que isso, murmurou para si mesma, lembrando-se da luz que brilhou em sua alma. Mas o que se seguiu trouxe um novo desafio. Vozes se tornaram claramente audíveis ao seu redor, murmúrios incertos que aumentavam em intensidade. Ela não consegue. Nunca vai conseguir, sussurraram como ecos de suas inseguranças. Ana mordeu os lábios, tentando bloquear a invasão mental. Basta! Gritou, sua voz cortando a névoa pesadona que a cercava. Então, a clareira começou a mudar. Um círculo de luz formou-se ao seu redor, e ela pôde sentir uma espécie de proteção se estabelecendo. Mas lá no fundo, percebia que para cada passo à frente, havia um peso puxando-a de volta. Quando o brilho da lua se intensificou, Ana viu figuras emergindo das sombras, amigos que considerou perdidos, rostos conhecidos que um dia tinham sido seus refúgios. Mas conforme se aproximavam, era como se suas expressões mudassem. Em vez de sorrisos, eram olhares tristes que carregavam a dor dos não ditos, das palavras não faladas. A conexão que tinha entre eles agora parecia pendurar por um fio. Ana, não se deixe levar, disse um deles, mas a voz soava distante, ecoando como um lamento. Enquanto a luz se intensificava, uma sensação de pânico crescia dentro dela. Onde eles estão? O que aconteceu com eles? Um nó se formava na sua garganta, a incerteza arranhando seu coração. A escuridão começava a se densificar de novo, como se aquilo a que se recusava a ver emergisse, esperando para ser confrontado. Cada amigo que surgia parecia um reflexo das próprias inseguranças de Ana. Faltava-lhe a compreensão da dor deles, e agora, eles se tornaram parte da sombra que intimidava. Ana fechou os olhos, tomando um impulso. Não! Eu não posso deixar que a sombra me controle. Eu sei quem sou. A luz emana de seu interior começou a pulsar novamente, mais forte. Mas os rostos de seus amigos e o olhar perdido de suas inseguranças continuavam a girar ao seu redor. Era o clamor da própria realidade que lutava para engoli-la. Naquele instante, a clareira mudava mais uma vez, e Ana tinha apenas uma escolha. O que viria a seguir determinaria o próximo passo de sua jornada. Ela abriria os olhos e enfrentaria a imagem da dor ou permitiria que a sombra obscurecesse mais uma vez seu caminho. E ao abrir os olhos, de fato, um novo desafio surgia na escuridão, algo que a deixaria mais perplexa do que jamais imaginara. Uma porta entreaberta se erguia à sua frente, pulsando com uma energia sedutora. O que estaria do outro lado? Ana hesitava, sentindo o chamado irresistível, enquanto a sombra a observava, pronta para abraçá-la. Então, você vem ou não? Sussurrou a sombra, seu sorriso cruel voltando a brilhar. Ana engoliu. Em seco, pronta para a próxima batalha. Que escolha teria ela de fazer agora? Ana hesitou diante da porta entreaberta, seu coração pulsando como um tambor em dia de festa.
A luz que antes a envolvia tentava iluminá-la, mas a sombra ao seu redor vibrava, cheia de promessas sutis. O que há do outro lado? Sussurrou, seu instinto lutando entre a curiosidade e o medo. Não seja tola, Ana. Você sabe que nada bom reside ali, a sombra ecoou, como se sentisse sua hesitação. Ela parecia se alimentar disso, como um felino que joga com sua presa. Liberte-se. Deixe que eu a guie. Mas a imagem de seus amigos e a dor que ela não conseguirá enfrentar invadiram sua mente. Lembrou-se de suas risadas, das promessas feitas e dos sonhos compartilhados. Eles não mereciam mais dor. Ela não merecia mais dor. De repente, uma onda de determinação se apoderou dela. A merda tinha que acabar não só para ela, mas para todos que inclinavam-se à ruína. Eu escolho a luz. Ana declarou, sua voz firme. Ela sentiu o calor dos ancestrais em seu peito, a força das gerações havia se tornado um molho temperamentado que a alimentava. Nesse momento decisivo, a porta a encarava. Era uma passagem, uma última chance de confrontar o que as sombras temiam. Com o peso da responsabilidade nos ombros, ela avançou, a luz emanando de seu ser crescendo a cada passo, repelindo a escuridão ao seu redor. Atravessou a porta e um espaço distinto se revelou. Não era a escuridão opressora que imaginava, mas um campo vasto e verdejante, banhado pela luz dourada do sol. Olhou ao redor e percebeu que não estava sozinha. Aqueles que havia perdido estavam ali. As expressões de seus rostos estavam tranquilas, como se finalmente encontrassem paz. Você veio! Um deles exclamou, um amigo de infância que a honrava. Nós sempre estivemos com você, Ana. Precisamos de você. O peso do universo a pressionava, mas essa conexão a fortalecia. Ela percebeu a conversa ao seu redor, as vozes queridas a convidando para liberar o que aprendia. As lágrimas começaram a escorrer, mas não eram de dor, eram de liberação. Eu sinto muito, sussurrou Ana, suas palavras ecoando como uma música doce nas folhas. Por não ter enfrentado isso antes. Cada palavra era um passo mais forte. Prometo que nunca mais voltarei a permitir que o medo me impeça de lutar. As almas que a cercavam vibravam, dançando em uma sinfonia de acolhimento. Liberte-se do passado e do peso das escolhas que você não fez. Lute por nós, e pela sua própria liberdade. A sombra começou a se contorcer, se agitava furiosamente na entrada da porta que Ana havia cruzado. Você realmente acha que pode se livrar de mim? Sou parte de você. A ameaça ressoava, mas Ana já não tinha medo. Você será sempre parte de mim, mas não serei prisioneira suas. Agora entendo que você é o que eu não encarei e agora estou pronta para enfrentá-la, gritou, seus olhos incendiados pela intenção. A luz que emanava dela foi crescendo, uma tempestade de força e verdade. Os amigos ao seu redor formaram um círculo, unindo-se a ela e elevando seu poder. Juntos, eles começaram a entoar palavras de libertação, invocando uma energia que fazia a sombra hesitar. Liberte-se! Ana gritou, enquanto a luz começava a desmoronar a escuridão que a cercava. A sombra gritou, uma combinação de dor e fúria, enquanto se desfazia em fragmentos. Liberdade! Isso era o que buscavam e o que buscava. Com um último grito, Ana lançou sua luz em direção à sombra, cravando as memórias dolorosas que tanto a atormentaram. Enquanto a escuridão se dissipava, uma onda de calor a envolveu, e ela sentiu toda a raiva e dor serem liberadas, ecoando para longe, libertando todas aquelas almas. O campo ficou tranquilo. A luz do sol banhava Ana e seus amigos, agora libertos. O peso que a dominava desapareceu, e ela sentiu a verdadeira liberdade pela primeira vez, não apenas de um ciclo de dor, mas de sua própria insegurança. Você fez isso, Ana! As vozes de seus amigos soavam como um coro de celebração enquanto eles a rodeavam, iluminando o espaço. Ela olhou para cada um deles, sentindo o amor e a gratidão entre eles. Agora sim, caminharemos juntos, em direção à luz. A emoção em sua voz era palpável, e todos a sentiram, um novo capítulo começando para eles. Não se tratava mais de mágoas, mas de um futuro cheio de esperança e amor. Ana sorriu, sabendo que a jornada não acabará, mas o pior já havia sido superado.
Agora era hora de seguir em frente e construir um legado de luz. E, enquanto caminhavam juntos para a próxima aventura, sentia que poderia encarar qualquer sombra que viesse. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, podemos espalhar ainda mais luz.